Amém, glória a Deus. Douglas, você é lindo. Vem cá, meu lindo. Pode pôr aí, senhor. Esse bebê tem 13 aninhos. É muito lindo. Meu irmão, essa igreja que te viu crescer e agora vai te ouvir o que Deus tem feito na sua vida. E eu quero que você fique assim, deixa só o Espírito Santo te usar como você tem feito, né? Tem feito a diferença lá em Santa Catarina. É Santa Catarina, né? Que Deus possa te usar poderosamente. Levante suas mãos, queridos, vamos orar pelo Douglas. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Douglas. Pai querido, Tu conheces esse adolescente, sabe do desejo do seu coração, conhece, Senhor, o seu desejo de pregar a palavra, conhece, Senhor, os projetos que já estão implantados dentro dele. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha esconder o Teu servo atrás da Tua cruz, para que somente o Seu nome seja glorificado e que ele seja tremendamente usado pelo Teu Santo Espírito e que a mensagem venha trazer, Senhor, cura, venha trazer restauração, venha trazer, Senhor, um avivamento, venha trazer transformação em nome de Jesus. Amém. Boa noite, MDG, tudo bem? Bom, como o pastor havia dito, meu nome é Maicon Douglas, tenho 13 anos, sou lá da Reino Church de Balneário Camboriú. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar compartilhando um pouco da vida de Cristo que tem me transformado e me usado. Também agradecer a vida dos meus pais, minha mãe, meu pai. Também agradecer e honrar a vida dos meus pastores lá na minha cidade, o pastor Eduardo e a pastora Priscila. E honrar e agradecer muito também pela vida da pastora Cleidiane e do pastor Miro, que são os meus primeiros pastores desde quando eu nasci. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre a humanidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Amém? Eu separei essa mensagem aqui em 5 tópicos. O primeiro tópico é a encarnação, o verbo se fez carne. O segundo tópico é a vida de Cristo, a humildade e a dependência do Pai. O terceiro tópico é o sofrimento e a cruz, o preço da redenção. O quarto tópico é a ressurreição, a vitória da humanidade em Cristo. E o quinto e último tópico é o nosso chamado, e nos aproximarmos com confiança. Amém? Obrigado. Pode abrir para mim em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Antigamente eu tinha um pensamento assim: como que Deus, o onipotente, onipresente e onisciente, podia se tornar homem, mesmo sendo rico, tendo todas as riquezas celestiais e materiais, se fazer servo e humilhar-se e tomar a forma de escravo? Para mim isso não fazia sentido, até que eu comecei a ler a Bíblia e eu entendi qual que foi a revelação que Deus veio fazer aqui na terra. E para a gente entender essa revelação, antes de eu começar esses 5 tópicos, eu quero explicar isso para vocês. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai falar quando Deus fala com Adão após ele ter comido do fruto, certo? Vocês estão comigo? Bate uma palma aí.
E, vocês estão comigo, bate uma palma. Agora sim, foi mais ou menos, mas vamos embora. Quando Deus ele vai falar com Adão, a Bíblia vai falar assim: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Adão, não fazia sentido ele ter medo da voz de Deus, se ele já havia escutado ela antes. Porque Deus deu um comando para Adão, certo? O comando foi: não, se comerdes desse fruto, certamente morrerás. Adão morreu? Sim ou não? Sim ou não? E se eu falar para vocês que ele morreu? Quando a Bíblia fala Adão, onde estás? Do grego significa Adão, onde tu estás? Que o meu espírito não consegue se comunicar com o teu? Ou seja, na hora que Adão come do fruto com Eva, o espírito dele morre no mesmo instante. Então Deus ele tem que revelar a sua voz a Adão para falar com ele. Por isso que Adão tem medo da voz de Deus, porque ele nunca tinha ouvido ela antes. Ou seja, a primeira revelação de Deus acontece no jardim do Éden. E Jesus, ele não veio só fazer uma simples revelação, ele veio fazer a revelação mais intensa, mais específica de quem é Deus. Ele veio demonstrar o amor de Deus, porque Cristo é o amor em pessoa, amém? E agora eu quero iniciar aqui com vocês o nosso primeiro tópico, tá bom? Pode abrir aí para mim em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode deixar aí para mim, não precisa tirar não, tá? A palavra verbo vem do grego logos. Esse logos significa Cristo, mas tem a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. É em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai escrever assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, Cristo, Jesus, estava com Deus desde a criação, e em um momento da eternidade, ele decide encarnar-se para demonstrar o amor de Deus aqui na terra. Amém? E a palavra tabernaculou é uma mudança de tabernáculo. Por quê? No Antigo Testamento existia um tabernáculo físico, onde Deus falava por meio do povo, correto? E agora esse tabernaculou significa Deus saindo do tabernáculo físico e entrando no tabernáculo espiritual. E esse tabernáculo espiritual habita nas pessoas, que é Cristo. Ou seja, você não precisa ir até um tabernáculo para falar com Cristo, porque antes você tinha que falar com o sumo sacerdote. Só que olha que engraçado, Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, ele é o mediador fiel. E agora, para você falar com Deus, é só você se comunicar com Jesus. Amém? E agora nós vamos falar um pouco da graça de Deus, ainda no mesmo tópico. Pode abrir para mim aí em 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Como eu disse para vocês, Jesus ele é rico. Espiritualmente ele possui todas as riquezas espirituais, e ele também possui todas as materiais. Ou seja, eu me perguntei, por que Jesus se fez pobre? Para mim isso não fazia sentido, até eu entender uma coisa. Jesus se fez pobre para enriqueceis. Esse enriquecesseis significa enriquecimento espiritual. Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos espiritualmente. E quando nós enriquecemos espiritualmente, nós passamos a viver a vida divina. Amém? E agora, nós vamos para o segundo tópico: a vida de Cristo, a humildade e a dependência do Pai.
Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também nele participou uma das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pode passar. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo. Deus, Jesus, ele veio à terra para nos tirar da escravidão. Essa tradução aqui, eu acho que está escrito servidão, mas aqui na minha está escrito assim: destruir aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e livrar todos os que por medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O que ele está querendo dizer aqui? As pessoas, elas tinham tanto medo da morte que isso escravizava a vida delas. E Jesus veio para tirar essa escravidão da gente. Quando você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessa Ele como seu Senhor, a partir desse momento Ele tira você da descendência e da condenação do pecado de Adão e te coloca na vida que é Cristo. Ou seja, Adão condenou a gente para a morte. Mas quando você aceita Cristo, Ele tira você de dentro de Adão e te coloca dentro da vida. Amém? E aqui você percebe que ele teve que ser semelhante a seus irmãos em todas as coisas. O que isso significa? Aqui que começa a humanidade de Cristo plenamente provada. Aqui começa Cristo sendo plenamente provado. Jesus passando por todos os tipos de dores. Dores físicas, dores na alma e dores no seu espírito. As dores físicas foram os pregos, esmurramento de corpo, ele foi despojado. As dores da alma foram o abandono, o sentimento que ele teve quando chorou. E tudo isso foi com que provasse a humanidade dele. E o espírito foi a condenação dos pecados que ele carregou nas suas costas. Ou seja, isso tudo deixou ele plenamente humano. Mas isso não significa que ele deixou de ser plenamente Deus. Ou seja, Jesus, ele era plenamente homem e plenamente Deus. E aqui a gente continua essa provação da humanidade plenamente. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 39. Pode abrir para mim, por favor? Vamos bater palma a Jesus para a vida daquela mídia maravilhosa ali, por favor? E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo, ele estava vendo a dor que ele ia passar como humano. Ou seja, essa é a maior demonstração da humanidade de Cristo. Por quê? Porque ele estava vendo assim: aquilo vai doer muito. Eu vou passar por um sofrimento todo. Isso vai durar dias. E eu vou ter que sofrer. Mas Cristo sempre foi submisso ao seu Pai. Ele sempre fez a vontade dele. Por isso que ele não fala assim: passa de mim esse cálice. Ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Porque se Jesus quisesse, ele podia chamar um anjo ali naquele momento e ser arrebatado naquele exato momento que ele estava fazendo essa oração. Entendeu o quanto Cristo obedeceu e fez a vontade do Pai? E agora a gente vai para o próximo tópico, que é o sofrimento e a cruz, o preço da redenção. Isaías 53,
versículo 3 ao 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e morrido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todo esse sofrimento de Cristo foi para nos reconciliarmos com Deus. Porque Cristo foi o único homem que não teve nenhum pecado durante toda a sua vida. Se levantasse alguma pessoa aqui que quisesse ser como Cristo, seria impossível. Porque não tem como não pecar. Vocês entendem isso? Ou seja, ou Deus trazia uma pessoa ou um ser igual a ele, ou nunca ia se reconciliar com o ser humano. Então por isso Cristo veio à terra. E a gente não deve negociar nossa salvação, porque por todo esse sofrimento dele, a nossa salvação é inegociável. Porque se você se sacrifica todo dia, você está quebrando o que Deus fez naquela cruz. Então não adianta você falar: Senhor, eu estou me sacrificando por você, porque Cristo já se sacrificou. O sacrifício e a dor foi paga naquela cruz. Então a partir de hoje, o que você tem que pensar é em construir o reino para Ele, preparar a vinda dEle, pregar o Evangelho, como diz em Mateus 24,14, se relacionar com Ele, como fala em Mateus 11, porque Mateus 11 vai falar assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E olha que engraçado, a gente só consegue chegar ao Pai através do Filho. E em Mateus, Pedro vai falar assim, quando Jesus pergunta: e vocês, quem acham que eu sou? Ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí olha que engraçado, olha como que Jesus conclui: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no mais alto de todos os céus. O pai dele conhecia ele, por isso que ele revelou para Pedro. Não tem como a gente conhecer Deus sem ser pelo Filho, e não tem como a gente conhecer o Filho sem Deus. Amém? E agora a ressurreição, a vitória da humanidade em Cristo. Pode colocar aqui para mim Romanos 6, versículo 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Amém? A ressurreição de Cristo garante a vitória da morte sobre o pecado. Não, calma. Perdão, acho que está certo. Desculpa pessoal, acabei me confundindo um pouquinho aqui. A ressurreição de Cristo garante a vitória dele sobre a morte e o pecado. Então o que isso gera? Que a gente saiu da morte, como eu disse, e vivemos agora na vida. Nós devemos pensar como os coríntios pensavam. Em 2 Coríntios capítulos 5 e 6 vai falar de como eles ardiam pelo revestimento do seu tabernáculo. Por quê? Porque eles queriam ser glorificados, mas eles não queriam morrer. Ou seja, eles sabiam que se eles morressem, eles iam ser glorificados. Mas o que eles fizeram? Eles estavam acelerando a vinda de Cristo, pregando o Evangelho, falando sobre as boas novas, para que Cristo viesse mais rápido. Porque eles desejavam, eles ardiam pela essa vinda de Cristo. E uma coisa muito interessante é que Adão foi o primeiro que condenou o pecado. Adão foi o que condenou para a morte. E Cristo
foi o primeiro homem glorificado. Ele foi o que abriu as portas. Adão abriu as portas para o pecado e Cristo abriu as portas para a salvação. Amém? E como diz lá em Apocalipse sobre como Jesus está, esse é o modelo que nós seremos glorificados. Agora vamos para o quinto tópico. O nosso chamado: aproximar-nos com confiança. Em Hebreus versículo 4, do 15 ao 16, vai falar: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi provado todos os pontos como nós, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e achemos a graça para socorro em tempo oportuno. Cristo, ele intercede por nós com empatia. Só que o que a gente deve entender? Que tudo isso que ele passou não pode ser em vão. Então, você tem que ser grato por tudo aquilo que ele já fez, não por tudo aquilo que ele vai fazer. Tudo aquilo que Deus já fez por nós, a gente devia ser grato a nossa vida toda. Mas o que ele faz? Ele continua nos abençoando. Ele nunca parou de nos abençoar. Por isso que é um privilégio para mim estar servindo aí com vocês, e servindo no parque, na hospitalidade, pregando aqui. Tudo isso gera o corpo de Cristo. Como Paulo falou, Cristo é a cabeça do corpo. Ou seja, não pode haver divisão no corpo, porque a direção que é do corpo só tem que vir de Deus. Se você está com o seu dedo aqui e você arranca ele, você vai sentir falta disso, certo? Ou seja, a sua função, menor que for para você, para Deus importa mais do que tudo. Porque o corpo de Cristo não é um corpo aleijado. Então todos os membros dele são perfeitos. Amém? E esse comando do corpo tem que sempre vir da cabeça, porque o comando do nosso corpo vem da nossa cabeça. Então o mindinho não pode pensar no que fazer sem antes ver com a cabeça, certo? E a conclusão disso tudo vai falar em João capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outra tradução diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, em sua humanidade, se tornou a verdade, e ele se tornou a ponte para Deus. Ou seja, como eu disse, ele é o mediador perfeito. Então a ponte que ele criou foi uma ponte direta. Você não precisa falar com outra pessoa a não ser Jesus. Então as coisas que você compartilha com ele, só ele sabe. Amém? E que a gente possa viver essa realidade sempre nas nossas ações, viver como Cristo viveu, tentar o máximo possível, porque é impossível ser igual a Cristo, mas você pode ser parecido com Cristo, ser semelhante a Ele. Amém? Eu, quando era criança, mais novo, eu sempre gostei de ficar conversando com a minha mãe sobre Cristo. E aí eu fiz uma pergunta uma vez para ela, sobre o que a gente vai fazer quando a gente morresse. A gente ia com o corpo velho, ou com o corpo novo, ou com o corpo que a gente morreu. E aí, entendendo essa palavra aqui, há um tempinho atrás, foi que eu descobri que a gente ia ser glorificado, porque eu li Coríntios, entendeu? E algo que me toca muito nessa passagem, é que Cristo, ele se importa com a excelência no corpo dele. Não importa o que você faça, esse corpo que nós estamos hoje, é um corpo excelente, porém, ele quer tirar essa carne do pecado, ele quer tirar esse corpo que foi condenado, e quer nos dar um corpo novo, que foi ele que fez. Amém? Então, para que nós colocamos isso nas nossas ações diárias e sejamos praticantes da vida de Cristo. Amém? Foi uma palavra bem rápida, eu sei, mas eu espero que tenha edificado a vida de todos vocês. O pastor Miro vai concluir um pouquinho, ele falou. Mas eu creio que isso é o que importa, porque falar de Jesus
Parece ser simples, parece ser fácil, mas só consegue falar das coisas espirituais quem é espiritual. Então, se você entendeu essa mensagem, Jesus está em você, amém? Eu entendi maravilhosamente bem. Eu queria colocar algo para você. Quem está aqui em cima e está com o microfone na mão, tem autoridade no reino. O Douglas só tem 13 anos e de fato, ele fazia muitas perguntas a respeito da Bíblia. E talvez você tenha uma curiosidade. Você é jovem, você está chegando agora, e você também tem muitas interrogações. A Bíblia responde tudo. E aquela que ele não conseguiu entender, ele buscou ajuda. E eu me lembro que algumas vezes ele me ligava lá: pastor, eu tenho uma dúvida, o senhor pode me tirar essa dúvida? E ele ligava, perguntava, porque eu vi assim, mas eu não entendi muito bem. Eu digo: Douglas, se eu não puder te responder agora, mas eu vou procurar para te responder. E de fato o que Deus tem feito na vida dele e da família dele tem sido poderoso. E eu queria dizer para você que está aqui, que entregou sua vida faz até pouco tempo. Você é um adolescente na fé. E você que é adolescente, que é jovem e que está aqui, queria uma unção assim como essa, interessante, de buscar respostas sobre Cristo. Eu queria te convidar que você ficasse de pé. E se Deus tocou no teu coração e você quer essa unção para você, você vem aqui na frente. Nós iremos orar por você. O Douglas vai orar por você. Às vezes nós estamos em casa e aparecem muitas dúvidas, Ricardo, a respeito de Cristo. E quando ele fala a respeito da morte, que muitos ainda têm medo da morte, porque para muitos acha que morreu, acabou, e não acaba, começa. Mas para onde nós iremos? Vamos ficar todos de pé. Para onde nós iremos? Como será do outro lado? Como é? O que eu devo fazer para chegar do outro lado e morar com Cristo? São várias perguntas. Eu confesso para vocês que um dia eu tive muito medo da morte. Eu tinha muito medo. Mas eu descobri que do outro lado do rio da vida, que do outro lado tem a eternidade com Cristo. E você pode tomar uma decisão hoje, em cima de uma palavra como essa, bem explicada. E confesso para vocês que em algum momento, Douglas, eu vendo você pregar, e o que Deus está fazendo na tua vida já foi assim muito forte para mim essa noite. 13 anos ele tem. E eu queria fazer um convite específico para você que é jovem e que gostaria de ter uma unção como essa, que você saísse do seu lugar. O Douglas vai orar por você. Eu queria convidar o pai do Douglas e a mãe do Douglas que viesse aqui em cima também, e nós iremos orar por você. Enquanto cantamos um louvor, esse é o tempo que você tem para vir até aqui. Você sabia que a unção, quando a pessoa vem na frente e ele estende a mão sobre você, ele começa a transmitir, a transferir aquilo que Deus também tem colocado na vida dele? Então a hora é agora, o tempo é esse. Saia do seu lugar. Nós iremos orar por você. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu veio a sede que havia em mim. Sem ouvir e conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
Há mais alguém em nosso meio? Não saia daqui, fique aqui ainda. Talvez você ficou com vontade de vir aqui. Essa é a oportunidade que você tem. Saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Aleluia. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e eu necessito do teu perdão. Me perdoa. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu sei que o Senhor vai me chamar e eu ouvirei o meu nome e eu estarei contigo para sempre. E não haverá mais dor, não haverá mais o sofrimento. Diga: Senhor Jesus, eu te peço, cuida da minha casa, cuida da minha família, salva a minha casa, salva todos da minha família, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um abraço forte esse irmão, essa irmã que está aí. Queria agradecer e orar pela família do Douglas, do Michael, que eles vão estar viajando, né? Já vão embora terça-feira, né? Até lá eles vão estar com a gente. Eles têm um ministério muito bonito. E o pastor dele lá em Curitiba, Balneário Camboriú, viu isso e tem usado eles poderosamente ali. E eu queria, igreja, você aqui em Manaus, levante suas mãos e vamos orar por essa família. Tem a Maitê, a família é assim, ó: o Maico, a Suzy, o Douglas, a Maitê e o Maico Júnior. Ou o Maico ou a Maica, né? Ninguém sabe. A Suzy está grávida. Uhul! Vai vir aí mais um bebê para a família. Que Deus, que seja bem-vindo e que tenha a mesma unção que tem teus filhos, né? É uma família profética, né? Se você vê um vídeo dessa criança recebendo uma oração, se puder no outro domingo eu posso mostrar para vocês. Ela tem 1 ano e 4 meses. Ela já ora. E lá em casa ela acorda assim, Ricardo, ela diz assim: Patô, patô. Cadê o patô? Eu digo, quero ver quando ela for embora. Quem? Fala aí. Não quer. Vamos orar, estenda suas mãos, queridos, pela sua família. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu sei do projeto que o Senhor tem para essa casa. Senhor, eu vi lá no início, Senhor, quando ainda só era o Michael e a Suzy. O Douglas ainda não tinha nascido, mas eu já via, Espírito Santo, que o Senhor ia fazer com essa casa, com essa família. Como assim também, Senhor, eu vejo aonde o Senhor vai levá-los, para onde eles irão, e o que irão fazer ainda é muito grande. Senhor, talvez ainda, Senhor, não chegou ao seu coração o que o Senhor vai fazer através deles, para vidas e outras pessoas serem transformadas através do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor possa levá-los na Tua proteção, que eles possam chegar até Balneário Camboriú, na sua casa, em paz, e tudo que eles têm lá estejam guardados pelo Teu Santo Espírito. Pai, continua abençoando, protegendo, e tudo quanto fizeres,
na tua presença eles sejam bem-sucedidos, meu Deus. Abençoa essa família profética, cada um, até a criança que ainda virá, mas ela já sente, Senhor, que é milagre de Deus, que é milagre teu. Em o nome de Jesus, nós como igreja, nós te pedimos, abre as janelas dos céus, derrama bênção sem medida sobre a família deles. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, guarda por todo o caminho, Senhor, que o tem ainda a ser trilhado, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso, Senhor. Boa noite, igreja. Tenho que agradecer aqui. Eu falei para o Miro, né? Eu sou filho dessa casa, a minha família é filha dessa casa. Nós somos muito gratos pelo tempo que passamos aqui. A gente fala para o pastor Eduardo, para o pastor Miro, quando estamos em Manaus, a nossa casa é o MDG. E que vocês têm um pastor maravilhoso, que é um pai. Eu honro a vida desse homem, que sempre cuidou da nossa família, sempre acreditou na gente, mesmo quando a gente não acreditava. Ele acreditou e sempre falou: Deus tem um projeto muito grande na tua vida, eu vejo vocês prosperando, crescendo. E ele foi nos visitar naquele lugar, né, Miro? Ele foi lá em Balneário Camboriú, visitou nosso consultório, viu a realidade de um sonho, que a gente saiu daqui com um sonho. Eu e a Suzy somos dentistas naquela cidade. Ele foi na igreja que nós estamos servindo e viu o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos porque Ele acreditou na gente. E que vocês possam acreditar nele, acreditar na unção que Ele carrega, na direção que Ele tem derramado sobre essa casa, que a vida de vocês também pode ser transformada. Amém? Só queria agradecer, né, pela participação de vocês, por abrirem o seu coração para aquilo que eu queria transbordar em vocês. Quero agradecer também a Deus por ter me proporcionado compartilhar um pouco da palavra. Amém? Obrigada, pastor. Falou, obrigada, pastor. Pai, eu quero te apresentar ainda, Senhor, nesta oração, aquele jovem que caiu, sofreu um acidente de moto e ele fraturou a sua perna. Ele está ali no João Lúcio, Senhor, conforme chegou essa notícia para nós. O nome dele é Raimundo, Senhor. O restante, Senhor, do nome o Senhor sabe, a pessoa o Senhor sabe, porque Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor está em todo lugar e conhece o desejo do coração dele de Te servir aqui nessa igreja. Eu te peço, Espírito Santo, que a operação dele seja bem sucedida e que verdadeiramente ele venha sentir a Tua mão potente e poderosa agindo na sua causa. Da mesma maneira eu te peço, Espírito Santo, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui visitando esse ministério, que eles possam, Senhor, se sentir à vontade e que essa semana, Senhor, assim como para todos nós, seja uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de milagres, e tudo, Senhor, quanto fizermos na Tua presença, nós possamos ser bem-sucedidos. Em o nome de Jesus, leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, e nos dá uma boa noite de sono, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: vão na graça e na paz do Senhor. E dê um forte aplauso a Ele. Eu estou aqui com uma criança para ser apresentada. É o Diego Vilhena, né? Diego Vilhena, né? O Diogo Vilhena. E aqui estão os avós, né? E eles trouxeram para que nós pudéssemos apresentar ao Senhor. E eu queria que você observasse o que está escrito em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele, porque a hora de apresentar é agora. Essa criança, ela é indefesa, ela precisa dos avós, dos pais, da orientação deles, e tenha certeza, meus irmãos, que o que eles estão fazendo aqui
é apresentando ao Senhor, para que o Senhor possa cuidar enquanto eles não estão presentes, enquanto eles estão distantes. E o nosso Deus, Ele cuida das crianças. E eu quero nessa noite apresentar essa criança. A avó é a Gláucia e o avô é o Adeilson, né? Vamos apresentar essa criança. Toda vez que eu vou apresentar uma criança de 3 meses, tem essa criança. Olha como ele está dormindo. Um dia, o Douglas, ele foi apresentado assim, né Suzy? E olha aí o menino como é que está, né? E eu queria que nesse momento, igreja, você ficasse de pé. Eu queria fazer uma pergunta para os avós. Dona Ana Glaucio, eu quero perguntar para a senhora promete apresentar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, transforma, liberta, restaura, um Deus que salva, um Deus que nunca empatou e nunca perdeu uma batalha. A senhora promete apresentar esse Deus a essa criança enquanto vida a senhora tiver? Senhor Adeilson, o Senhor promete apresentar essa criança, o nosso Deus, que protege, que transforma, que restaura, e que o tempo todo tem nos ajudado, tem nos protegido, e é o mesmo Deus que vai proteger essa criança. O Senhor promete apresentar esse Deus a essa criança enquanto vida o Senhor tiver? E nós estamos fazendo isso diante dessa igreja como testemunha, assim como é no casamento. Deus, Ele está presente, e a igreja está como testemunha. E a palavra de Deus diz: onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali eu estarei no meio deles, e o Senhor está aqui. E nesse momento nós iremos apresentá-lo a Ele em nome de Jesus. Ele abriu os olhos. Olha que delícia. A Suzy tem um arrepio na costa porque ela acha que a criança cai. Não tem como. Olha, as pessoas ali embaixo também, né? O senhor não vai soltar essa que tem, não. Só sem infartar e vai nós todo mundo junto. Mas eu vou afastar mais um pouco. Queridos, nessa noite, diante dessa igreja como testemunha, e diante de Deus, o Espírito Santo que está aqui, eu quero apresentar o Diogo. E todos vocês vão orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, como autoridade aqui nessa igreja, nesse ministério que o Senhor tem me constituído. Eu quero apresentar essa criança diante do teu altar, para que o Senhor venha, Senhor, cuidar. Enquanto os pais e os avós não estiverem presentes, protege essa criança por todos os lados, durante toda a sua vida. É uma criança protegida, blindada pelo teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, para que o Senhor venha cuidar em todo tempo da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te apresento essa criança. Podem sentar, queridos. Eu gostaria de convidar o seu Paulo que vem. Ele vai apresentar um louvor. Esse é um músico de excelência. É um músico que ele não frequentou a escola.
de música. Aí ele aprendeu sozinho, Suzy. E ele vai tocar um louvor para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero dizer também assim, eu vou contar uma história para vocês. O meu pai, ele é o último membro vivo da família do pai dele, que hoje pela manhã ele teve uma experiência poderosa. Ele disse, ele estava lá no sítio hoje de manhã, e ele estava tocando esse sax dele. E ele olhou assim e viu uma pessoa em pé, olhando ele tocar. E aí ele parou de tocar, esfregou os olhos e olhou, a pessoa ainda estava lá. Ele chegou contando hoje de manhã, hoje agora na hora do almoço. E ele esfregou os olhos mais uma vez e a pessoa ainda estava lá. Aí ele disse, eu acho que é alguém que está ouvindo eu tocar. E aí ele guardou o instrumento dele, esqueceu da pessoa. E quando ele lembrou da pessoa, disse, rapaz, tinha uma pessoa me olhando tocar. E eu esqueci até de agradecer porque ela estava me olhando tocar. Mas só estavam 3 pessoas no sítio, a mamãe, minha tia e ele. E hoje pela manhã, talvez, no mesmo horário em que ele estava ali adorando a Deus, ele soube a notícia que o irmão dele faleceu hoje de manhã. Ele disse, pai, eu não posso falar nada para o senhor. Uma coisa eu tenho que dizer, que todos nós iremos um dia, né? O que é importante é todos nós estarmos preparados para encontrar com o nosso Deus. Amém? Estejam preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Amém. Eu vou dizer a música que ele estava tocando. A letra diz assim: a sombra da noite se aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Isso é que ele estava tocando. Interessante, né? Hã? Não sei se eu aguento cantar. Divino companheiro, no caminho, tua presença sinto logo a transitar, vindo dissipar
todas as trevas. Já tem a luz bendita do amor. Fica, Senhor, e já se faz tarde. Tem-me o coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, nela o tentador já vai chegar. Não me deixa só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia! Aleluia!